Estamos de volta com o NTV News. E agora, Ludmila, nesse quinto bloco do NTV News, a gente começa a falar de novo sobre o caso Madalena, que chocou Patos de Minas. Bom, o Ministério Público Federal ofereceu denúncia contra Dalton César Milagres Rigueira, a esposa dele, Valdirene Lopes Rigueira, e também a mãe de Valdirene, Elvira Lopes da Costa. O casal é acusado de estelionato e falsidade ideológica e Elvira de estelionato. A família teria articulado o casamento de Madalena com o irmão de Elvira, Marino Lopes da Costa. Ele tinha sérios problemas de saúde e depois que se casou com Madalena, nunca moraram juntos e pouco depois Marino faleceu. No caso de Elvira, houve prescrição punitiva por conta da idade. O casal Dalton e Valdirene foi absolvido nas duas instâncias, mas a decisão ainda não foi transitada em julgado. Na sentença da Justiça Federal de primeiro grau de junho de 2015, da qual o jornalismo da NTV teve acesso, o juiz Rodrigo Pessoa Pereira da Silva resume a acusação do Ministério Público Federal de que o professor Dalton, a esposa dele, Valdirene, a tia de Valdirene, Elvira, e a mãe de Dalton, Maria das Graças, simularam o casamento de Madalena Gordiano com o irmão de Elvira, Marino Lopes da Costa, para que recebessem a pensão por morte paga pelo INSS e Exército Brasileiro, de cerca de R$8 mil. O caso foi investigado pela Polícia Civil e Ministério Público Estadual, mas em outubro de 2008 decidiu ser de competência da Justiça Federal. Houve vários desdobramentos. O Ministério Público Federal sustenta de que os acusados convenceram Marino e Madalena a se casarem em 23 de janeiro de 2001, por insistência de Valdirene. O juiz argumenta que não há provas que comprovem qualquer ilegalidade e que Marino e Madalena foram ao cartório. Marino tinha sérios problemas de saúde, mas o escrivão, testemunha do caso, confirmou que Marino estava consciente no dia do casamento. O juiz disse que a acusação não pediu exames para comprovar a sanidade de Madalena. Portanto, não há como contestar que tinha alguma incapacidade e culminar na anulação do casamento. Os acusados negaram em juízo que o casamento fora irregular e disseram que Marino e Madalena se casaram por vontade própria e que Madalena utiliza o dinheiro recebido em proveito próprio. Entretanto, Madalena disse em entrevista que ela sacava o dinheiro, mas entregava aos patrões, Dalton e Valdirene. A acusação alega ainda, conforme disseram testemunhas, irmãos de Marino, que Marino e Madalena não moravam juntos e que sequer ela fora ao velório do marido. Mas o juiz manifesta que isso não comprova qualquer fraude quanto ao casamento realizado. A noiva, na época, tinha 27 anos, o noivo 78 anos, mas não há provas e elas são necessárias para a condenação. Mesmo que isso sugira vantagem econômica, faltam provas, pois não houve transferência de valores para as contas do casal, não houve comprovação de que eles teriam efetuado saques junto à instituição financeira e não houve comprovação da existência de procuração que os habilitassem a movimentar valores em nome de Madalena. A denunciante do caso foi a irmã de Marino, Elvira. O juiz reitera que as outras irmãs de Marino, que prestaram depoimento, bem como seu cunhado, possuem certo interesse no resultado da demanda, mesmo que indireto, já que houve pedido administrativo para que o benefício fosse pago a um irmão. O juiz afirmou ainda que o casal pode optar pela melhor maneira de convivência, inclusive com a opção de não morar juntos e se encontrar da maneira que melhor lhes aprouver, por mais estranho que pareça. O juiz pediu a quebra de sigilo bancário de Dalton, Valdirene e Madalena Gordiano. Nada irregular foi constatado, apenas uma transferência de R$200 para a conta de Dalton. Rodrigo Pessoa pontua também que, mesmo que fosse comprovada a simulação do casamento, a única beneficiária, Madalena, não foi denunciada. Pela falta de provas, o juiz Rodrigo Pessoa Pereira da Silva decidiu pela absolvição dos envolvidos, tanto para o crime de estelionato
quanto para o de falsidade ideológica. Os envolvidos foram julgados em segunda instância e também foram absolvidos. Entretanto, a decisão ainda não foi transitada em julgado. Bom, Ludmila, esse é um dos aspectos, né, que chamam também a atenção nesse caso da Madalena. O que teria sido, então, esse casamento? A justiça já se debruça nesse caso, né? Não é um caso de hoje aí, essa questão, Jéssica, é um processo que vem desde 2008, então já temos aí 12 anos que a justiça analisa essa questão, mas tem um fato novo. Teve um último provimento desse processo no final do mês passado, no dia 24 de novembro, e o próximo passo, segundo até alguns advogados, e até o próprio advogado da família Rigueira, que seria o trânsito em julgado, só que não houve essa publicação ainda. Por isso, pode reverter sim esse caso, pode ser aí esses novos elementos que surgiram com essa investigação do Ministério Público do Trabalho, pode ter mudanças e reverter esse processo julgado nas instâncias primeiro e segundo grau aí, Jéssica. Podemos ter novos entendimentos a partir dessas descobertas, a partir dessas investigações que agora não são sobre a questão do estelionato e falsidade ideológica, e sim sobre trabalho análogo à escravidão, sobre estar ou não mantendo cárcere privado e tudo mais, mas isso tudo, esses novos elementos podem se somar a esse processo anterior e termos aí um novo entendimento. Vamos ver qual será o novo passo e o entendimento da justiça. Eu conversei hoje com o advogado da família Rigueira, que não quis gravar entrevista, ele é de Viçosa, e disse que só vai gravar entrevista com autorização da família, mas a família está reclusa, por hora incomunicável, e ele também aguarda aí novidades sobre esse processo.